Salve, salve galera! Tudo tranquilo? Aula 14, agora continuamos estudando esse que é o maior escritor de Portugal, tá? Fernando Pessoa é um monstro, só que agora a gente vai estudar o Fernando Pessoa de um jeito diferente. Por quê, pessoal? Porque na verdade Fernando Pessoa foi um grande criador de heterônimos. E eu queria que vocês se ligassem, porque esse aspecto é um aspecto muito importante, que quando a gente fala em heterônimo, a gente está falando em novas personalidades. Vocês se lembram? Na aula passada eu falei para vocês, o Fernando Pessoa acabou criando tipo personagens de um grande drama teatral, de uma grande obra teatral. Esses heterônimos, eles tinham vida própria. Eles eram perfeitamente individualidades perfeitamente constituídas. E cada um tinha o seu estilo, cada um tinha a sua biografia. Gente, ele chegou a fazer mapa astral, porque ele adorava, né, essas artes ocultas, como se chamava na época, e ele acabou fazendo um mapa astral para esses heterônimos. Então a gente não pode considerar que os heterônimos sejam o equivalente a pseudônimos, uma pessoa usando, escrevendo e usando outro nome de referência, tá? Então é muito importante vocês se ligarem nesse sentido. Aula 14 a gente tem em síntese aqui, né? É o momento em que a gente estuda justamente essa poesia heterônima. E aqui a gente tem três referências àqueles que são os mais famosos: o heterônimo Alberto Caeiro, o heterônimo Álvaro de Campos e o heterônimo Ricardo Reis. Nota que cada um já tem uma profissão, esse é um camponês, esse é um engenheiro, esse é um médico, e cada um também tem uma série de estilos, traços de estilo. Então, quando a gente olha a obra do heterônimo Alberto Caeiro, é a obra de um cara que morou a vida inteira no campo, é a obra de um sujeito que não tem muito conhecimento de mundo. Ele acaba escrevendo o rio da minha aldeia não é o Tejo, mas o rio da minha aldeia é muito mais importante do que o Tejo. Para vocês terem uma noção, o Tejo era o rio de onde os navegantes portugueses saíram para dominar o mundo, para conquistar o mundo. E nesse sentido, é importante a gente perceber que o Alberto Caeiro vai ser o poeta da simplicidade, o poeta que vai valorizar a vida campestre, a ambientação campestre. Então, frequentemente aparece esses traços na poesia dele. A ideia de sensações, valorização de sensações, mas sensações simples. É o sol tocando sobre a pele, é o sopro de um vento na copa de uma árvore, é a água de um ribeirão passando. Então a gente diz que é um poeta muito marcado por esse aspecto mais da natureza, da calma, da tranquilidade. E um outro detalhe que também vai ajudar a gente a conseguir compreender, principalmente são os versos livres, né? A ideia da simplicidade vocabular, palavras muito simples, e a ideia marcadamente de uma simplicidade sintática. As frases são todas umas frases bem simplificadas. Já o Álvaro Campos é o homem das máquinas, o homem das metrópoles. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhezinho aqui, ó. Ele representa o quê? A poesia dos artistas da vanguarda do começo do século. Lembra as vanguardas? Cubismo, surrealismo, dadaísmo, o futurismo. Ele é o poeta futurista, o poeta da fuligem, o poeta da metrópole, da cidade grande. E o Caeiro é o poeta do campo. Tá? Também vai aparecer verso livre, também vai aparecer muito frequentemente poesia metrificada. Nota que aqui a gente não tem poesia metrificada e aqui a gente também não tem uma outra característica do Caeiro. É um desânimo nihilista. Pessoal, o que é nihilista? Ele nega tudo.
tá? Ele é um crítico aos comportamentos sociais. Eu vou mostrar depois os poemas para vocês, vocês vão ver. Geralmente, gente, esse aqui é o poeta mais importante do trio de heterônimos, tá certo? É importante, vocês vão ver até pelo número de poemas do Álvaro de Campos que eu selecionei, a gente vai ver que aparece muito mais. E o terceiro? O terceiro é o cara que tem sabedoria, tá? É o cara que tem formação, desculpa, né? Sabedoria os três têm. Formação. É um sujeito que estudou medicina, fez faculdade, e ele é um sujeito amante da literatura clássica greco-latina. Então vão aparecer referências aos pastores e pastoras da Grécia Antiga, vão aparecer diversas referências às divindades da Grécia Antiga e assim por diante. Aqui sempre vão aparecer versos metrificados e a sintaxe é totalmente diferente da sintaxe do poeta Alberto Caeiro, cuja marca maior vai ser a simplicidade. E um outro detalhe que também vale a pena a gente falar desse cara aqui é a ideia do carpe diem, a ideia do aproveitar a vida, a ideia de viver o dia presente, uma vez que não demora, a morte há de chegar. Então é importante a gente perceber que esse fenômeno da heteronímia do Fernando Pessoa, ele vai fazer com que o próprio poeta português seja dono de uma literatura inteira e muito diversificada. Pessoal, como é que eu vou entender isso? Ó, a barbada para vocês entenderem isso é que a poesia moderna, lá, a poesia vanguardista, equivalente àquelas pinturas do Picasso, do Salvador Dalí, pinturas dos artistas do futurismo, tá? Ela vem dividida em duas vertentes. A poesia moderna vem dividida, primeiro, em uma poesia racional, né? Uma festa do intelecto, a ideia da racionalidade. E, por outro lado, uma ideia de queda da intelectualidade, de perda da intelectualidade. A gente vai ter essa tensão na poesia moderna. E essa tensão vai fazer com que o glorioso Fernando Pessoa se desdobre em três personalidades tão distintas, tão diferentes e tão diversas na sua riqueza literária. Essa lírica moderna aí, gente, de um lado, ela vai ter o impulso para a anarquia. Dadaísmo, pode anotar aí, o dadaísmo é um impulso para a anarquia, o futurismo também é um impulso para a anarquia, e as forças cerebrais, professor, as forças cerebrais, o cubismo é calculado, né? O cubismo é eu mostrar todos os ângulos da realidade. Não pensem vocês que o sujeito chegava na frente do quadro e pintava aquilo ali sem preocupação, não, nada disso, tá? Então essa ideia da ruptura com a tradição cultural vai fazer com que surja uma nova forma de expressão na poesia. E essa poesia moderna é uma poesia meio fechada, meio difícil. É uma poesia que sugere antes de nomear. Por isso a gente diz que é uma poesia hermética, tá? Um outro detalhe que também pode ajudar vocês a acompanharem aqui o desenvolvimento da literatura é associarem a própria obra do Fernando Pessoa como uma obra que percorre graus ou percorre tempos da literatura brasileira, que também o modernismo vai ser dividido em três fases. E a literatura portuguesa tem uma diferença, tá? Mas também vai ser dividida numa primeira fase, que é a fase da revolução contra o passado, uma segunda fase, que é uma fase mais séria, uma fase na qual se busca fazer uma literatura mais próxima da realidade portuguesa, que é a nossa segunda fase modernista, e depois uma fase de 1940 que está certíssima, alinhadíssima com a literatura de gente como João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um caso à parte, mas a Clarice Lispector
e João Cabral de Melo Neto. Então, é outra forma de vocês conseguirem compreender isso, tá? Então, essa fragmentação do Fernando Pessoa aqui, pessoal, é legal se vocês associarem com aquela ideia da fragmentação do homem moderno. Porque quando o homem morava na roça, ele era ele o dia inteiro. Mas a partir do momento que ele passa a ser um ser urbano a viver na cidade, ele vai ser um entre a família, mas ele vai ser um se tiver que ir para a escola ou faculdade, ele vai ser um terceiro homem se tiver que ir para um ambiente de trabalho, ele vai ser um quarto homem quando estiver num baile, numa festa e assim por diante. Vocês perceberam? Ele vai ser um quinto homem quando estiver numa reunião formal, num vernissage, uma coisa do gênero. Então, percebam que existe toda essa pluralidade, essa fragmentação sintetizada nesses heterônimos aí do glorioso Fernando Pessoa. E não posso deixar de citar que a gente já estudou um poema chamado Autopsicografia, do Fernando Pessoa, ele mesmo, no qual aparece com clareza essa ideia que o poeta é um fingidor. Quer dizer, ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ó, então aí já tem dois. Aí tem o poeta fingidor, né? Porque sente uma dor é um, finge que sente é outra. E um terceiro, porque o cara que lê esse poema acaba reconhecendo uma terceira pessoa. Então, de certa forma, esse poema acaba sendo ilustrativo do processo de heteronimia do Fernando Pessoa. Autopsicografia já é um indício da fragmentação do homem moderno. Tá? Então não se esqueçam que a gente estuda só esses três, o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro, tá? Mas na verdade tem mais alguns aí menos importantes, né? Menos importantes. Aqui tem uma gravura que eu queria mostrar para vocês porque os chargistas lá se divertiam com essa ideia da heteronimia, né? E aí, ou da heteronímia, né? E aí essa heteronímia acaba fazendo com que diversos chargistas criem um desenho para cada um desses autores, os três principais, como eu falei para vocês, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma charge na qual aparece isso. Vamos dar uma olhadinha num poema? Vamos dar uma olhadinha num poema. Esse aqui é só um pedaço, vocês podem ver, ó. É só um fragmento de um poema chamado Ode Triunfal. Pessoal, o que é ode? Ode é um tipo de poesia feito para elogiar alguma coisa. Ode triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes fera para a beleza disso, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos, ó rodas, ó engrenagens, rrr, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto, tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Ode Triunfal é um poema que celebra a máquina, que celebra a modernidade da fábrica, que celebra a fuligem, que celebra, olha só, a técnica poética, o estilo dele aqui, é uma onomatopeia que simula o barulho do motor funcionando. Então esse Ode Triunfal é um poema exemplar de uma das características do Álvaro de Campos, esse heterônimo do Fernando Pessoa, marcado por esse caráter rebelde, marcado pela ideia de celebrar, como os futuristas faziam, celebrar a modernidade. Mas nem sempre era celebração. Olha só esse poema aqui chamado Tabacaria, também do Álvaro Campos, também feito todo com versos sem métrica. Olha o tamanho desse verso aqui e olha o tamanho desse verso aqui, ó. Tá? Então, um verso totalmente diferente em extensão, ou seja, a métrica é irregular, o verso é irregular, ele não respeita a métrica. E também, como no poema anterior, não respeita rimas, né? Não tem rima e não tem métrica. Versos livres,
e versos irregulares, tá? Versos brancos, versos sem rima, certo? Então, verso livre ou verso irregular, e verso branco ou verso sem rima. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então vocês notem que nessa poesia do Álvaro de Campos a gente já vê melancolia, já vê tristeza, já vê a ideia de aquele niilismo, a negação de tudo que a gente viu como característica de muitos poemas desse heterônimo do Fernando Pessoa. Aqui a gente tem mais um exemplo dessa tristeza, dessa angústia. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Perceberam o negativismo? Esse negativismo, essa negação de tudo, que a gente chama de niilismo. E aqui tem um outro exemplo em outra passagem de poesia do Álvaro de Campos. O que há em mim é sobretudo cansaço. 3 tipos de idealistas e eu nenhum deles, porque amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível. Tá certo? Então note que muito frequentemente essa poética do Álvaro de Campos é uma poética alinhada com traços do que? Lá das vanguardas artísticas europeias. Por quê, pessoal? Porque ele é, dos 3, o poeta modernista. Esse aqui é mais um exemplo de uma obra dele. Tá? Todas as cartas de amor são ridículas. Olha só, acabou com tudo que foi carta de amor escrita ao longo de todo o romantismo. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, ou seja, hoje ele não escreve mais, como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Nota que essa ideia de ridicularizar tudo tem a ver, fecha com a ideia do niilismo. Agora notem a diferença da poesia desse aqui, que era considerado por eles o mestre. Por que ele era considerado o mestre? Porque ele era um cara do campo, tranquilo, ele tinha alcançado um equilíbrio, ele era um sujeito racional, razoável, um sujeito calmo, tranquilo, e para isso não tinha que ter estudado um monte. Então ele vai fazer uma poesia que é uma poesia voltada para a natureza. Tem um poeta brasileiro chamado Manuel de Barros, maravilhosamente parecido com a lírica do Alberto Caeiro, tá? É o sujeito que celebra a simplicidade da vida, é o sujeito que celebra a ideia de sensacionismo, a ideia de viver a sensação sem se preocupar muito com o racional. Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Então essa é a grande preocupação desse poeta chamado Alberto Caeiro. Ser absolutamente verdadeiro, sem escolaridade, valorizando a vida natural, valorizando a existência natural. Tá? Então é totalmente diferente da lírica do glorioso Álvaro de Campos, como a gente pôde perceber. E notem, poesia sem métrica e poesia sem rima. Versos livres e versos brancos na veia. Já o terceiro poeta que a gente estuda, que é o Ricardo Reis, que é aquele cara que é culto, que é
calmo, que tem uma filosofia epicurista, né? O Epicuro era um filósofo que defendia a tese de que a gente deve viver na Terra em busca da felicidade, né? Contentar-se com o que tem, não ser um sujeito que vive para a ostentação. Pelo contrário, também é simplicidade. Qual é que é a diferença? A diferença é que esse cara aqui tem conhecimento. A diferença é que esse sujeito aqui tem uma bagagem de vida que permite a ele citar, por exemplo, os deuses. Amo o que vejo porque deixarei qualquer dia de o ver. Amo-o também porque é. No plácido intervalo em que me sinto do amar mais que ser, amo o haver tudo e a mim. Ele ama as coisas com uma simplicidade, com uma pureza parecida com aquela pureza lá. Mas é uma pureza diferente porque os versos dele são versos metrificados, versos regulares. Ó, nota, esse verso tem um tamanho e a estrofe de 3 versos se acaba com versos de outro tamanho. Aqui um tamanho e aqui outro tamanho. Então, no plácido intervalo em que me sim, decassílabo, verso clássico. Do amar mais que ser, pentassílabo, redondilho menor. Amo a virtude a mim, pentassílabo, verso, tá? Então, verso com a métrica regular, o tamanho do verso. Melhor me não dariam se voltassem os primitivos deuses que também nada sabem. Quem são esses primitivos deuses aqui? Ó? Esses primitivos deuses são os deuses clássicos. E aqui tem mais um exemplo de poesia do Ricardo Reis, que é um poema muito famoso e que eu também achei legal passar para vocês, colocar para vocês. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Percebe? Ele diz para ser verdadeiro, para ser inteiro. Tudo que tu tiver que mostrar é aquilo que tu é verdadeiramente. Assim também faz a lua, que brilha inteira, né? E é elevada justamente porque se mostra nessa sua inteireza. Então, esse aí é o conjunto de heterônimos mais comumente cobrado de vocês quando o assunto é Fernando Pessoa e o grupo de heterônimos que ele criou. Sempre ajuda a dar uma olhadinha na aula 1 sobre o glorioso Fernando Pessoa. Meus amados e minhas amadas, uma boa semana para vocês, obrigado pela atenção de vocês e a gente volta a se falar, quem sabe nessas lives por aí, para a gente poder zoar um pouquinho. Beijo grande, gente, tchau!